E, apesar de todo esse conhecimento, de toda essa implementação, o que é que a gente precisa fazer, né, enquanto promoção da atividade física, para também a gente atingir, né, o manejo da obesidade, o combate, o enfrentamento à obesidade. E aí a gente vai falar de vários desafios, né? Então, a gente traz aí a questão, é importantíssimo a gente continuar monitorando essa atividade física e os comportamentos relacionados à saúde, né, principalmente relacionados ao desenvolvimento das doenças crônicas. Então, o Vigitel, por exemplo, é um importantíssimo monitoramento. A gente precisa também, né, de estudos de intervenção, então, a gente precisa estar articulado, né, a sociedade científica, enquanto instituições, institutos e universidades públicas, principalmente, que constroem a ciência, de ter maior investimento, de ter maiores e melhores estudos de intervenções, onde nesses estudos também participem diferentes públicos, gestores, trabalhadores, especialistas, para que a gente implementando esses estudos de intervenção, avaliando, a gente conheça e consiga perceber melhores estratégias, mais eficientes, mais efetivas, em vários sentidos, inclusive econômicos, para que essa política, para que essa ação de intervenção seja possivelmente transformada em uma ação de política pública e seja, né, ampliada para o município, o estado e o país de uma forma geral. Então, isso é muito importante. Essa participação de diferentes públicos também, não somente nos estudos de intervenção, mas também no diálogo e construção dessas políticas, para que a gente realmente tenha uma maior capilaridade, né? E aí parte para esse novo desafio, que são ações intersetoriais. Muitas vezes a gente vê a atividade física como promoção exclusiva do setor de saúde, mas também precisamos de gestores, engenheiros, advogados, né, urbanistas. A questão do transporte ativo também depende de ruas melhores qualificadas, de praças melhores qualificadas também, no sentido também, não somente dos aparelhos e implementos, mas também questão de segurança. Então, profissionais e o setor de segurança pública também deve estar relacionado, porque tanto o fato do sobrepeso e obesidade quanto da atividade física, como a gente falou aqui desde o início, são comportamentos multifatoriais, né, para a decisão e melhoria desses comportamentos. É importante também a disseminação de informações, como, por exemplo, esse tipo de live, de atividade que vocês estão promovendo, né, como também dos documentos, como o Guia Brasileiro de Atividade Física. Então, a gente precisa de parcerias e melhor comunicação com a sociedade, com todos esses setores, para que se conheça essas informações e esses documentos. Também precisamos de mais investimentos, que é um grande desafio, né? Tanto na área da saúde como naquelas outras áreas intersetoriais, principalmente porque uma das principais barreiras para a falta dessa implementação, ou para que essa implementação dessa política não atinja os números esperados, não atinja os seus objetivos, dentre eles está a falta de capacitação dessas pessoas que vão estar trabalhando nessas políticas públicas, né? Além disso, a própria estrutura, né, de praças, de parques, de ruas de qualidade, de segurança, de iluminação, dessas estruturas que são fundamentais para que a gente possa realmente adotar um estilo de vida mais ativo e, consequentemente, a gente conseguir enfrentar esse grande desafio que é o sobrepeso e a obesidade. A partir disso, também a implementação de novas políticas públicas, né, pensando nessas políticas públicas de uma forma, considerando as questões culturais, as questões econômicas, sociais. Precisamos atingir as pessoas com maior vulnerabilidade, dentre elas pessoas de classes sociais, né, mais baixas, como mulheres, como crianças, como adolescentes. Então, a gente precisa entender que são populações importantes que precisam e têm necessidades diferentes. Então, a gente precisa ter esse olhar também. E, além disso, né, a gente precisa ver também os diferentes níveis dessas políticas públicas, né, o nível municipal, estadual, federal, considerar também organizações não governamentais em parcerias para essas atividades. Isso também é um grande desafio.
e a avaliação dessas ações e implementação. A gente só vai ter sucesso e vai conseguir avançar, diminuir esses números, se a gente tiver desde o monitoramento no início do projeto, no início da ação, como também essa avaliação do processo, essa avaliação dessa implementação, para a gente realmente ter esse conhecimento do que a gente está falhando, do que a gente está evoluindo, do que a gente está avançando, do que a população precisa, o que é que a gente está oferecendo. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa ter múltiplas estratégias, né, muito além somente, entre aspas, a oferta da atividade física. Precisamos também de ações de educação, de transporte, de ambiente, sem deixar de lado a cultura que nós temos, o prazer que precisamos ter enquanto fazemos essa atividade física, para que essa adoção, essa mudança de comportamento seja ao longo da vida, né? Seja realmente uma atividade que a gente faz por prazer, por divertimento, né? Que vai atingir não somente os níveis, né, fisiológicos que a gente espera, mas também que vai atingir essa socialização, esse contato e a própria construção da nossa cultura, né? A evolução da nossa cultura também enquanto dança, luta, ginástica e todos os componentes da atividade física aí. Então, são esses os grandes desafios, né, que a gente precisa ter, e a gente, enquanto pesquisador, enquanto Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a gente está, né, alerta, estamos atentos a isso, discutindo, convidando, né, monitorando também no sentido de entender melhor esses problemas e tentando avançar, né, dentro da nossa área, nessa promoção do conhecimento, nessa promoção da integração entre os pesquisadores e tentando se aproximar também dos gestores, como também do nosso público-alvo, que é a sociedade, né, que são trabalhadores e usuários dos programas de atividade física ao longo do nosso país.